Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um vídeo aqui da série da modelagem do nosso pergolado. Então vamos lá, né? Nesse vídeo a gente vai modelar os pilares, né? Tinha ficado para vocês tentarem fazer aí, a gente vai dar continuidade aqui para a gente fazer esses pilares. Então, como é que a gente pode modelar os pilares? Então, seguindo a mesma lógica dos vídeos anteriores, a gente pode fazer de uma forma mais simples possível. Seria criando um perfil, né, e depois extrudando isso para cima, né, criando uma extrusão vertical desse perfil. E aí, o que tá? Ao invés de a gente criar com essa ferramenta aqui, eu vou criar utilizando o esboço, tá? Só para vocês verem como é que é utilizando essa ferramenta específica. Não muda muita coisa, mas uma coisa a gente pode fazer aqui de diferente, que é criar já o nosso pilar, né, o nosso perfil do pilar na posição um pouco mais correta, para a gente não precisar de corrigir tanto na hora de fazer o posicionamento dele, tá? Então a gente já vai criar ele bem no centro de onde a gente precisa, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos definir a visão como topo, né? Já está topo. Vamos definir então a criação de um esboço. Vamos colocar aqui, vamos criar um retângulo. Então eu vou criar um retângulo a partir daqui. Então eu quero que ele fique aqui no centro, né? A partir do eixo X, aqui. E quero que ele cresça para cima, tá? Eu vou definir, eu vou restringir essa dimensão dele aqui em Y e vou colocar como sendo, sei lá, 200 milímetros, né? 20 centímetros. E vou restringir também no sentido da largura, como 150 milímetros. Então a gente ainda consegue mover ele, né? E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique exatamente no meio. Isso para facilitar na hora da gente posicionar ele lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma restrição de simetria, tá? Então eu vou clicar aqui nesse ponto e falar que ele tem que ser simétrico ao eixo Y. Então a gente já está com ele restringido aqui, tá? Como é que eu defino então a largura e a espessura do meu pilar? Primeiro a gente vai ter que fazer isso aqui na nossa tabela, tá? Vou entrar aqui no Workbench de tabela, vou unir duas células aqui. Opa, eu acho que eu tenho que finalizar aqui primeiro. Então, depois eu continuo aqui. Eu vou colocar pilares. Vou colocar largura. E espessura. Qual que é a profundidade? Para ficar mais fácil de a gente definir, tá? Então a largura, vou colocar o alias dela. Ele tá me falando aqui, ficou vermelho, tá? Tá falando que já existe, então tenho que definir realmente. Pilar underline largura. E aqui embaixo, pilar underline profundidade. Beleza. Vou definir a largura como sendo 150 milímetros. E a profundidade 200 milímetros. E agora a gente vai ter que extrair essas informações da tabela aqui para dentro do meu esboço, né? Então eu tenho aqui o esboço, vou abrir essa cota aqui, né? Vou colocar uma expressão nela e vou
chamar a minha tabela. Então, pergolado, pilar, profundidade, ok? Então ele fica laranja, tá vendo aqui que minha restrição fica laranja. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar uma expressão, pergolado, largura. Opa, acho que eu coloquei errado aqui. Pergolado ponto pilar largura, né? Não a largura do pergolado inteiro, só a largura do pilar. Então a gente já tem aqui a nossa geometria do nosso perfil, né? Do nosso pilar. Tá ok. E vamos dar um close para fechar. E a gente agora pode voltar aqui para nossa bancada BIM. A gente agora pode aplicar a nossa extrusão, tá? Tá, mas vamos lá. Vamos aplicar a extrusão aqui, só para mim explicar uma coisa para vocês. Então a gente já está com a extrusão aqui do pilar. Vou até colocar maior aqui. Só que agora a gente tem que definir a altura desse pilar, né? E a altura desse pilar está ligado com a altura do nosso pergolado, tá? E aí é que tá, a gente vai definir a altura do pergolado sendo o topo dele ou a altura do pilar. Esse tipo de decisão é o que a gente tem que tomar, né, às vezes, quando a gente está modelando. Eu, particularmente, quero que a altura que eu defini aqui na tabela seja a altura realmente máxima, a altura, o topo do nosso modelo. Tá? E a partir daí para baixo é que vem as demais alturas. Então se a gente fixar essa regra, então a altura do pilar vai ser a altura total, né, do nosso pergolado, menos a altura da viga, e aqui o pilar ele está encontrando a terça, tá? A gente pode fazer assim, tá? Então, a altura do pilar seria a altura total menos a altura da viga, certo? Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, a altura do pilar, vou vir aqui no parâmetro de extrusão, né? E vou definir a altura dele. Então, seria pergolado.altura, altura do pergolado, menos a altura da minha viga, né? Então, pergolado.viga altura. Então aqui a gente já está com a altura do pilar definida. Agora vamos posicionar esse pilar. Vamos então posicionar ele da forma mais simples possível, né? Como a gente definiu que a geometria dele já está no centro aqui do meu eixo Y, centralizada no eixo Y e na minha origem, eu vou definir a posição X dele. Então vou vir aqui em Placement, posição, X, como o raio externo, tá? Do meu pergolado. Então, pergolado, raio externo. E vamos ver aqui. Olha lá, meu pilar já tá. Eu vou tirar essas vigas aqui, só para você ver melhor. Então meu pergolado já está posicionado certinho. Não precisou de eu fazer aquele ajuste de trazer ele para trás, igual eu tive que fazer com as terças, né? Tá? Eu poderia ter feito da mesma forma? Poderia. Isso é questão realmente de gosto, de preferência, tá? Eu quis fazer das duas formas justamente para vocês verem que existem outras formas de fazer a mesma coisa, tá? De posicionar as coisas com relação a outras. Isso tudo depende do que você precisa de fazer, tá? Então eu posicionei ele aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar então o meu array da mesma forma com que eu fiz com as vigas, tá? Então eu tô com um pilar aqui, deixa eu voltar a posição. Tô com o meu pilar aqui, vou selecionar ele, vou criar um polar. Vou definir a origem de rotação como o centro, tá? E pronto, ó.
Então eu já tenho os pilares aqui. Então da mesma forma com que eu fiz com o outro, vou fazer com esse. Com as vigas, né, eu vou fazer com esse. Então eu vou restringir o meu ângulo como sendo o meu ângulo do meu pergolado. Então eu vou criar uma expressão aqui. Pergolado.ang. Então olha aqui, ó. Então os meus pilares já estão aqui. E eu tenho que definir também a quantidade de pilares. Então a quantidade de pilares, que está aqui embaixo, né? A gente pode colocar uma expressão chamando a quantidade, o número de pilares que eu já tenho definido aqui na tabela. Então, pergolado n pilares. Como aqui na tabela tem 3, tenho 3. Se eu colocar, sei lá, 5 pilares, 10 pilares e assim por diante. Consigo definir então o número de pilares. E aí pronto, agora basta eu fazer a mesma coisa para o raio interno, tá? Então eu vou fazer simplesmente um clone desse pilar, tá? Vou clicar aqui no pilar, né? No próprio pilar em si, não é no polar, tá? É no pilar. Não sei por que não está aparecendo aqui. Mas eu vou definir aqui o próprio pilar em si. Vou criar um clone aqui para ver o que acontece. Vou vir aqui no clone. Vou verificar a posição dele. Vou zerar ela. Então beleza, eu estou com o clone do pilar aqui. E vou posicionar ele na posição correta. Que seria simplesmente colocar ele em cima daquela linha guia, né? Que seria o raio externo menos a largura. Então no X aqui eu vou definir a expressão. Pergolado, raio externo, menos pergolado ponto largura. Então eu já estou com o meu pilar, minha segunda linha de pilares aqui. Basta eu fazer um polar, tá? Da mesma forma com que eu fiz no outro. Então eu vou vir aqui e selecionar a ferramenta de polar. Vou selecionar o eixo como sendo o centro, da mesma forma. Definir o ângulo aqui como pergolado ang. E o número pergolado número de pilares. Pronto. Então a gente já está com as duas linhas de pilares na posição correta. Certo? Mas ó, notem uma coisa. Aqui o pilar está em cima da nossa terça. Se a gente vier aqui no outro pilar, lá no outro pilar da outra posição, o pilar já não está em cima da terça. Ele está deslocado para fora da terça. Ó. Isso ocorre porque a gente criou o pilar. Quando a gente criou o pilar, a gente criou ele com perfil. Eu vou até abrir aqui para vocês relembrarem. O perfil do pilar ele está acima do eixo X. Então acaba que a referência fica sendo aqui, certo? Então quando a gente termina a linha guia aqui, a referência dele está aqui. Então aqui fica correto, mas aqui no final não fica correto, porque a posição de referência dele é essa posição aqui. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode, sei lá, criar um beral, né? Aqui, ó, a gente pode ver na imagem de referência que tem um beralzinho aqui. O pilar não fica exatamente em cima da terça. A gente tem um beral, tanto aqui quanto aqui. Então a gente pode definir esse beral, tá? Pra gente solucionar esse problema. Então, como é que a gente vai fazer esse beral? A gente não precisa de mexer aqui na terça, basta a gente mexer no polar dos pilares. Então a gente vai definir que o polar vai começar numa posição, tá?
e vai terminar um pouco antes da posição que a gente definiu. Então vamos definir a rotação aqui. Então a rotação não vai ser exatamente a rotação, o ângulo na verdade, né? Não vai ser totalmente o ângulo que a gente tem do pergolado, vai ser um ângulo menor. Mas o quanto menor, né? Vamos definir arbitrariamente aqui, né? Então a gente vai multiplicar isso por, vamos colocar que seja, sei lá, 90% do ângulo total. Então multiplicado por 0,9. Então a gente já tem uma redução aqui. Talvez ficou muito, né? Vamos colocar 95. Isso, fica 95, ok. Vamos fazer a mesma coisa com o de cá. Eu vou selecionar esse segundo. Vou colocar que ele seria 95% do total. Tá, mas ainda, esse pilar aqui ainda fica fora, né? Porque ele deveria estar deslocado para cá para poder manter uma certa simetria, vamos dizer assim, né? Aí como é que a gente pode fazer? A gente pode aplicar uma rotação nisso tudo. Então, nesse polar aqui, a gente pode vir aqui, placement, posição. Vamos tentar ver se isso vai funcionar, né? Então, o eixo está no Z, certo? Vamos ver aqui. Vamos tentar aplicar então aqui uma rotação de um ângulo qualquer aqui, sei lá, 10 graus. Isso, funcionou, tá vendo? Então a gente consegue deslocar ele para cá. E aí a gente vai deslocar ele a metade do ângulo que a gente... Metade do ângulo que a gente reduziu, certo? Então se a gente reduziu... a gente reduziu ele para 95%, certo? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, só que a gente vai pegar isso ao contrário, né? Então seria 5% do nosso ângulo, a gente vai rotacionar ele metade de 5% do nosso ângulo, né? Seria 2,5 graus, 2,5%. Então vamos lá, a gente vai multiplicar, a gente vai vir pergolado, ponto ang, multiplicar isso por 0,05, certo? E dividir por 2, porque a gente quer só metade disso. E aí a gente já vai ter o nosso pilar na posição correta, certo? A gente vai fazer a mesma coisa para o outro polar. Então a gente vai vir aqui em placement, ângulo. O ângulo a gente tem que verificar se o eixo que a gente está rotacionando é o eixo Z mesmo, tá? Então vou criar a expressão. Então seria pergolado ponto ang multiplicado por 0,05 dividido por 2. Opa, deu alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui se deu algum problema. Vamos definir, vou limpar isso daqui. E vou definir o ângulo aqui qualquer, só para mim ver. Vou colocar 10 graus. Não está definido. Por algum motivo, ele não está rotacionando. Bom, por algum motivo tinha parado de funcionar aqui, pessoal, mas voltou a funcionar simplesmente do nada.
coisas que acontecem, né? Eu estou na versão de teste mesmo, então pode acontecer esse tipo de coisa. Mas voltando aqui pro nosso tutorial, então aqui eu consegui deslocar ele utilizando um ângulo aqui qualquer. Vamos definir então uma expressão para isso. Então vai ser pergolado.ang multiplicado por 0,05, então 5%, metade de 5. Então já está aqui na posição correta, né? Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a montarem isso tudo, porque até então a gente tem um monte de peças soltas, né? A gente simplesmente vai montar cada parte para formar o nosso modelo completo, tá bom? Peço vocês que curtam o vídeo, tá? Deixem aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Qualquer tipo de sugestão também de conteúdo aqui para o canal vai ser bem-vinda. E não se esqueçam de compartilhar e se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo.